Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um manual, na verdade um dicionário do mundo dos concursos públicos. Então se você é novo nesse mundo aí de concurseiro, ou até também já anda fazendo algumas provas, mas tem algumas dúvidas acerca de alguns conceitos, o que é edital, o que é homologação, enfim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like para eu saber que você gosta e também se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Então bora lá? Se você começou a estudar para concursos públicos ou já estuda há algum tempo e mesmo assim ainda não entende alguns termos, eu fiz esse vídeo com o intuito de deixar um pouco mais fácil esses termos que são tão usuais no mundo dos concurseiros. E também porque são super importantes para que você consiga desenvolver bem seus estudos, entender como que funciona o processo, certo? E daí facilitar aí quando você já estiver em outras etapas, tá bom? E o que é um concurso público? É um processo de seleção para preenchimento de vagas públicas, ou seja, você vai se tornar um funcionário público do Estado. E quando eu digo Estado, não somente a nível estadual, você também poderá ser a nível municipal, ou federal, ou estadual no caso, como eu já disse. Então, a primeira palavrinha que vamos trabalhar hoje é o que é um edital, tá bom, pessoal? Ele é um documento que vai nortear todo o concurso público, ou seja, nele vai conter as informações essenciais, os detalhes, como por exemplo, cargos, número de vagas, o valor da taxa de inscrição. Caso você queira pedir isenção dessa taxa, vai estar explicando como funcionará esse procedimento. Também vai conter o conteúdo programático, ou seja, tudo, gente. A banca que foi escolhida para estar organizando todo o concurso, as datas de prova, os horários, regras, tudo. Onde diz que você tem que usar caneta azul, preta, que você não poderá usar lápis, todas essas regrinhas, tudo como está contido nesse edital, tá bom? Então é importante que você leia na íntegra, destaque os pontos mais importantes, faça anotações numa folha para você anexar em algum lugar para ficar visível. Então, lá que vai ditar as regras do seu concurso, tá bom? Tá, pessoal, o que é conteúdo programático? Lá no seu edital, como eu já disse, vão estar todas as informações, inclusive o conteúdo programático. Então, é importante que você verifique quais são os conteúdos que a banca organizadora selecionou junto ali com o órgão, seja a prefeitura, seja o órgão estadual, enfim, para a realização dessa prova. Então é importante que você faça um mapeamento desses conteúdos, verifique. Quando são concursos da área da educação, é importante verificar se tem referências bibliográficas, que são as indicações de livros, texto, de autores, enfim, você precisa também consultar, estudar, que está ali no conteúdo, que vão cair na sua prova. Então, claro que é importante olhar, tem alguns que são mais recorrentes do que outros, então é sempre importante verificar. E o que é legislação? Eu já quis emendar nesse assunto, porque faz parte do conteúdo, tá? Pessoal, isso vai depender muito, como eu já disse, de cada edital, mas geralmente é a Constituição, alguns concursos cobram, tá? Mesmo para educação, e não só aquela parte da educação, tá, gente? Que é aqueles artigos lá 204 a 214, mas só que o iniciozinho, a parte de fundamentos, então é importante estar atento ao seu edital. Também o que é legislação? LDB, ECA, tá bom? Outros documentos normativos também entram nisso, como o BNCC, as DCNs e outros documentos também que norteiam a educação brasileira. Então fiquem atentas e atentos a isso, tá bom? Lá no seu edital também estará dizendo se a sua prova será uma prova objetiva ou discursiva. E às vezes tem os dois, tá bom? Então fiquem atentos. O que é uma prova objetiva? É de múltipla escolha, que tem aquelas opções, Tem ali a questão e embaixo as opções. Aí você vai marcar a alternativa, Às vezes vai até a letra D, de A a D, ou às vezes também inclui a letra E.
né? Às vezes é verdadeiro ou falso, isso vai depender da banca também. E discursiva é aquela prova que você precisa escrever, responder com as suas palavras, tá bom? Elaborar um textinho e escrever. Existe também, né, a prova de redação, algumas incluem, e também de estudo de caso, que eles vão te dar ali um caso hipotético e você precisa apresentar uma solução para aquele caso e elaborando, né, de forma bem técnica. Geralmente isso são para cargos um pouco mais, deixa eu tentar, de especialista, né? De especialista, tá bom? Então, os concursos públicos, eles são compostos de várias etapas. E o recurso faz parte dessas etapas. Então, a cada etapa que for passando, há a possibilidade de solicitar recurso a depender. Gente, como que funciona, né? Eu nunca entrei com recurso, tá? Mas se uma questão, você verificar que aquela questão não está certa, não teria uma resposta correta para aquela questão, ou foi elaborada de maneira, né, equivocada, você pode entrar com recurso com aquela questão e ela ser anulada. Então, é interessante, né? Então, qualquer etapa do concurso público, você pode estar entrando com recurso. Aí é um processo, né? A banca vai analisar, aí pode ser deferido ou indeferido. Mas é bem interessante, porque às vezes você pode né, ter uma ajudinha aí e tem uma oportunidade de corrigir algum erro, né? Possível erro, se houver, né? Se couber recurso. Cadastro de reserva. Esse é o nome que se dá para quando não há vagas ali no momento do edital. Melhor dizendo, pode até ser que haja vagas, mas ali no momento do edital eles colocaram em cadastro de reserva. Ou seja, quando eles tiverem a necessidade, estiverem precisando daquele cargo, ou quando houver vagas, ele vai chamar daquele cadastro de reserva. É como se fosse um banco, né, de talentos, né? Conforme aquele órgão for precisando, ele vai chamando. Claro, gente, eu fiz concursos sim para cadastro de reserva e eles costumam também chamar. Então, assim, não perca a esperança, não fique desanimado quando for cadastro de reserva, porque muitas das vezes eles têm a necessidade já desses funcionários, né? Eles têm essas vagas disponíveis, mas colocam em cadastro de reserva por questões ali burocráticas, né? Porque quando eles colocam a vaga, eles precisam chamar, vamos supor, um cargo de professor, 2 vagas, eles vão ter que chamar os 2 aprovados, eles são obrigados, entendeu? Por lei. Então, quando eles colocam cadastro de reserva, isso dá um pouco mais de liberdade para chamar um pouco mais para frente, quando de fato eles estiverem precisando. Acho que deu para entender, né? Ser aprovado. Pessoal, aprovado quer dizer que você tem que ter um mínimo de acertos, né, na prova. Cada edital, né, vai ter ali uma exigência, né, geralmente pelo menos metade da prova. Você não pode zerar nenhuma das competências das divisões que tem ali. Vamos supor, tem matemática, português, conhecimentos pedagógicos e informática. Você não pode zerar nenhuma delas. Você tem que acertar pelo menos uma de informática e acertando, né, e ter um número de acertos ali mínimos em outras provas. Então, é necessário que você tenha uma pontuação mínima para ser aprovado, certo? Não pode zerar nenhuma, né, das disciplinas que estiverem ali. E também, às vezes a pontuação é um pouco diferente. Às vezes, vamos supor, português, cada questão que você acerta vale 1 ponto. Agora, já conhecimentos específicos valem 2 pontos. Então, você tem que fazer essa continha aí somando, tá bom? Porque às vezes a gente fica pensando que é só o número de questões. Sim, é importante o número de questões, mas às vezes ela tem uma pontuação, tá bom? Às vezes acontece de você ser aprovado, mas não ser classificado. Porque, exatamente, às vezes tem um certo número de vagas, às vezes são 10 vagas. Você até foi aprovado, mas no 20º. Então, você foi aprovado, mas não foi classificado, tá bom? E também existem algumas provas que tem vários processos, várias etapas. Então, às vezes você foi aprovado em certa etapa, depois teve uma outra etapa e não conseguiu. Então, é interessante, né, estar um pouco atento a isso. É a prova de títulos. Pessoal, para quem é professor, isso é bem comum. Provas e provas de títulos. Você precisa ser aprovado na prova e a prova de títulos não é um pré-requisito, tá bom, pessoal? Se você não tiver títulos,
Você não vai ser reprovado, tá, pessoal? Você só vai deixar de ganhar os pontos. E que pontos é esse? Que título é esse? Pessoal, quem tem mestrado, doutorado, pós-graduação, né, estrito sensu, tem uma pontuação quando leva o diploma, né, ou histórico, enfim, no dia da prova ou depois, né, quando é solicitado. Então, você ganha uma pontuação. Isso aí também varia de cada edital, tá, pessoal? Então, tem provas que quem tem pós-graduação ganha 1 ponto, quem tem o mestrado 2 e doutorado 3. Mas isso também varia, tá, pessoal? Convocação. Pessoal, isso é quando você é chamado. É a parte boa aí depois de todo esse processo, né, de estudo, de realização de provas. É isso, tá, pessoal? Então, quando você é chamado, isso se chama convocação. Você precisa ir lá assinar um termo, né, tomando ciência que você foi chamado. Posse é quando você vai assinar os documentos, né, de que você está tomando posse daquele cargo público, tá bom? Então, você vai ser chamado, ou seja, convocado, depois você vai precisar levar os documentos que foram exigidos aonde? Lá no edital, tá, pessoal? Para aquele cargo que você vai ocupar. E você também vai precisar fazer os exames admissionais, que geralmente, tá, pessoal, é por nossa conta. Então, fica de olho aí. E que também fica ali disponível lá no edital. Fica lá tudo descrito do que é necessário, tá bom? Os exames que são, tudo detalhadinho, tá? E daí você vai assinar, depois de tudo isso, né, depois desse processo aí, a sua posse. E daí você vai iniciar os seus trabalhos aí, né, no seu cargo. É quando encerra o processo de seleção. Então tem o edital, a abertura do edital, aí a realização das inscrições, pagamento, provas de recursos, né? Aí tem a classificação dos aprovados, aí tem o recurso, depois a classificação final. Nesse momento acontece o encerramento desse processo, a homologação. Então não tem mais recurso, não tem como voltar. A colocação que você ficou é a sua, ponto final. Daí é só partir para os próximos, né, para as próximas etapas, né, que é você ser convocado, enfim, e assinar a posse. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, e se eu esqueci por acaso de alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou amar responder, e também a gente também pode trocar uma ideia, certo? Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!